possibilidade. Significa que se tiver glicose a célula utiliza, se tiver ácido graxo a célula utiliza, se tiver aminoácido a célula utiliza, se tiver os três a célula utiliza. Então a célula utiliza aquilo que ela tem como possibilidade. E aí você deve ter entendido então, e a gente teoricamente viu, que a glicose ela entra na nossa célula, ela é convertida em glicose 6-fosfato, lembra disso? E essa seria a nossa primeira reação importante. E aí você tem lá a 3, a 6 e a 10ª reação, que é o que você tem que lembrar. E aí a glicose ela virou o quê? Piruvato. Piruvato entra na mitocôndria, vira acetil-CoA, que roda qual ciclo? De Krebs. O objetivo é a produção de ATP. Lindo. Essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade. Agora eu não vou mais olhar para a glicose. Agora eu vou olhar para o ácido graxo. Então eu estou pensando agora em uma outra fonte energética. Agora eu estou pensando na gordura como fonte energética. Beleza? Quando a gordura ela entra na nossa célula, claro que da mesma forma que a glicose, ela tem várias possibilidades. A primeira possibilidade é essa gordura ela ser transportada até dentro da mitocôndria, e dentro da mitocôndria a gente vai ter um processo chamado de beta-oxidação. A beta-oxidação é, entre aspas, a mesma coisa da glicólise. Tudo bem? É a mesma ideia. A glicólise eu vou ter que quebrar a molécula de glicose. A beta-oxidação eu vou ter que quebrar qual molécula? De ácido graxo. Tanto a glicólise quanto a beta-oxidação, no final de tudo vai produzir isso, ó, acetil-CoA. E o acetil-CoA vai rodar o ciclo de Krebs. Se a gente estivesse pensando em aminoácidos, e aminoácidos a gente só vai estudar eles no segundo período, mas se a gente estivesse pensando em aminoácidos, a ideia seria muito parecida. Ou seja, o aminoácido ao entrar na célula, ele vai sofrer algumas reações químicas e vai produzir intermediários do ciclo de Krebs. Perceba, e acho que você acaba de entender, que independente de qual nutriente a gente está trabalhando, independente, todos irão se encontrar onde? No ciclo de Krebs. Independente, se é glicose, se é ácido graxo ou se é aminoácido, todos se encontram no ciclo de Krebs. Show de bola? Então o que a gente pensa agora? Agora a gente vai pensar no ácido graxo. E claro, no que a gente entende como beta-oxidação. Só que para que você realmente entenda a beta-oxidação, algumas outras discussões são importantes para que você fale assim, é muito fácil. E realmente é. Então, se você olhar para esse slide, dá uma olhadinha para lá, você está visualizando aqui, ó, um homenzinho, e na dieta desse homenzinho está vindo a gordura. E aqui a gente para, porque isso é importante para a gente. Eu vou só abrir aqui o Word para facilitar a minha vida, para eu desenhar para você entender essa brincadeira. Olha só, quando você pensar na gordura, estou pensando em gordura, tá? A gordura, ela vai ser formada por essa molécula. Ó, eu acho que eu já até desenhei isso para você em algum momento. São 3 moléculas de carbono, na verdade, né? 3 átomos de carbono. E em cada átomo de carbono, você vai ter uma hidroxila. Eu não sei se você lembra disso, mas essa molécula que eu estou acabando de desenhar, ela se chama glicerol. Então, esse é o meu glicerol. São 3 carbonos, em cada carbono uma hidroxila, e o resto que falta, dos elementos químicos, é hidrogênio. Então, isso é um glicerol. Beleza? O que a gente vai unir nesse glicerol? Um ácido graxo. Então, eu vou desenhar agora aqui, representar um ácido graxo. É um C dupla O, OH, com um grande esqueleto carbônico.
Esse é o nosso grande esqueleto carbônico. Eu fiquei com preguiça, então eu vou parar agora aqui, mas você no seu caderno vai desenhar 20 carbonos, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, desenha mais 12 aí, por favor. Eu fiquei com preguiça mesmo. E aí você vai perceber que em cada um dos carbonos, você vai colocar 2 hidrogênios. Então é CH2 em cada um deles. E no último, CH3. Beleza? Então você vai fazer isso lá com todos os seus carboninhos. Beleza. Vou só grudar isso aqui. Então, olha só. Quando a gente pega essa molécula, e eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu realmente estou com preguiça. Então, quando eu pego essa molécula, isso é um ácido graxo, tá bom? Isso é o que a gente chama de ácido graxo livre. Então, nossa, Léo, o que é um ácido graxo livre? É isso. Só que, na verdade, entenda isso. Essa molécula aqui, ó, ela tem uma característica principal apolar. Por quê? Porque essa é a cabeça, e perceba que nessa cabeça você tem 2 elementos eletronegativos, ou seja, 2 moléculas, 2 elementos oxigênio, e você tem um grande esqueleto carbônico formado por carbono e hidrogênio. Então a gente chama isso aqui de hidrocarboneto. Por que a gente chama de hidrocarboneto? Porque só tem hidrogênio e carbono. Simples assim. Dúvidas até aqui? Aí, olha só. Perceba que tem que ter quantos carbonos? 20. No mínimo 20. Na verdade, é no mínimo 16 e no máximo 24. Tá? Não tem nem menos e não tem nem mais. Então, coloca 20, que é mais ou menos a média. Aí, o que vai acontecer? Essa molécula, então, ó, ela só tem ligações simples entre os carbonos. Se você tivesse dupla ligação, e eu vou colocar nesse outro aqui, só para você entender a diferença, vou tirar o hidrogênio aqui e vou colocar uma dupla. Outro carbono. Opa, fiz merda. Outro carbono. Outro carbono, outro carbono, outro carbono, e eu fiquei com preguiça de novo. Olha a diferença desses 2 ácidos graxos. No primeiro ácido graxo, eu só visualizo ligações simples. Beleza? Entre os ácidos graxos. Aliás, desculpa, entre os carbonos. E aqui, ó, eu estou visualizando uma ligação dupla. Percebeu isso? Quando você tem ligação dupla, a gente fala que o ácido graxo ele é insaturado. Se você tiver mais do que uma ligação dupla, ele seria poliinsaturado. Então é só se você colocar mais de uma ligação dupla. Beleza? Eu coloquei só uma. Mas, quero colocar 2. Fique à vontade. Qual é a característica do ácido graxo insaturado? Tridimensionalmente pensando, ele vai formar isso aqui, ó, que a gente chama de joelho. Ó. Ele forma essa voltinha. E essa voltinha é justamente onde tem a insaturação. Quando você pega o ácido graxo que não tem dupla ligação, a gente vai chamar esse ácido graxo de saturado. Então, o ácido graxo saturado não tem dupla ligação. O ácido graxo insaturado tem dupla ligação. Viu a diferença? Bem, significa que tridimensionalmente falando, o ácido graxo saturado, ele é retinho. Já o ácido graxo insaturado tem esse joelho. Aqui vem uma informação extremamente importante para vocês. Tipo, muito mesmo. Você não consegue produzir ácidos graxos insaturados de forma eficiente.
a gente vai ver a síntese de ácido graxo, você vai perceber que você só produz ácidos graxos saturados. Então, a gordura que você sintetiza é uma gordura sólida. É só você lembrar da picanha lá, né? A picanha tem aquela capa de gordura e aquela capa de gordura é uma gordura sólida. É a mesma que está dentro dos seus adipócitos. É uma gordura sólida. E significa que ela é rica em que tipo de ácido graxo? Saturado. Eu vou apagar isso. Acho que você entendeu o que significa insaturação. Significa simplesmente uma dupla ligação. E se não tiver dupla ligação, é um ácido graxo saturado. Aí o que a gente vai perceber? Olha só, deixa eu só fazer uma outra coisa aqui para facilitar a minha vida. Então, o que a gente faz agora? Ó, eu vou unir esse ácido graxo com aquilo que está em pretinho. E o que está em pretinho é o nosso glicerol. Como é que a gente vai fazer isso? Muito simples. Perceba que tem duas hidroxilas aqui, ó. Duas hidroxilas. O que vai sair dessas duas hidroxilas? Uma água. Então eu vou retirar aqui, ó, 2 hidrogênios e um oxigênio. Então estou tirando 2 hidrogênios e um oxigênio. Significa que aquele oxigênio que sobrou está fazendo uma única ligação e o carbono está fazendo 3 ligações e vai lá e faz a quarta. Percebeu isso? Vamos fazer de novo aqui, ó. Vou colocar aqui no cantinho. Perceba que eu tenho 2 hidroxilas. Estou circulando elas. Tenho 2 hidroxilas. Uma do ladinho da outra. O que vai sair disso? 2 hidrogênios e um oxigênio. Tira lá, 2 hidrogênios e tirei um oxigênio. Agora o carbono interage com quem? Com o oxigênio que sobrou. Beleza? Fácil? Muito, né? Vou voltar, porque acontece assim, gente. Quando você tem um glicerol com um único ácido graxo, como é que você dá o nome disso? O nome disso é monoacilglicerol. O que significa? Que eu só tenho quantos acils? 1. Então, acil é a abreviação de ácido graxo. Então, eu tenho um ácido graxo ligado a qual molécula? Glicerol. Olha o que eu vou fazer. Ctrl C, Ctrl V. Agora, eu vou tirar esse hidrogênio daqui, para você ficar bem feliz. Agora eu tenho quantos ácidos graxos ligados ao glicerol? 2. Como é que se chama? diacilglicerol. Mas a gordura que você come é qual? Triacilglicerol. É isso que eu vou fazer aqui agora. Isso que você está vendo agora é o triacilglicerol. Entendeu isso? Então são 3 ácidos graxos ligados à molécula de glicerol, que é o que está em preto. Agora o que você está vendo é o triacilglicerol. Essa molécula de triacilglicerol, exatamente isso que você está vendo, ó, é uma molécula basicamente apolar. Ela não é polar, ela é apolar. Ela tem muito mais elementos químicos apolares do que polares. Então é uma molécula basicamente apolar. O que significa? Significa que isso não dissolve no seu sangue. E mais do que isso, olha o tamanho dessa molécula. Lembra quantos carbonos eu pedi para você desenhar? 20. Quantos carbonos a glicose tem? 6. Se a glicose, que tem 6 carbonos, não consegue atravessar a membrana plasmática sem o auxílio do glúten, você acha que isso consegue? Que tem essa caralhada de carbonos? Não consegue. Então o que vai acontecer? Olha só,
Quando você come a gordura, é isso que você está comendo. Lá no seu sistema digestório, a enzima chamada de lipase. Lipase vem de quê? Lipídio. E lipídio é a mesma coisa do que gordura. Então, a lipase, ela vai quebrar o que, gente? Os lipídios. Em outras palavras, ele vai fazer exatamente o contrário que a gente acabou de fazer. Vai separar o ácido graxo de quem? Do glicerol. É isso que a lipase faz. Por que eu tenho que separar o ácido graxo do glicerol? Porque senão não consegue atravessar a membrana plasmática. Então, na forma de triacilglicerol, na forma de diacilglicerol ou de monoacilglicerol, tem como você absorver a gordura? Sim ou não? Não tem. Então você vai precisar de uma enzima, que é a lipase, que vai quebrar essas ligações que a gente acabou de fazer. E aí você vai ter o ácido graxo livre. E esse ácido graxo livre consegue atravessar a membrana plasmática? Sim. Entendeu isso? Sempre isso tem que acontecer. Então agora imagina, olha só, olha o que eu estou te dizendo. Você acabou de almoçar e no seu almoço tinha gordura, obrigatoriamente. Essa gordura que estava lá no seu almoço, você está comendo ela, olha que beleza. Está agora no seu sistema digestório, está lá no seu intestino delgado, está lá. O que significa eu falar que você vai absorver a gordura? Significa que ela vai sair do intestino delgado e vai chegar na corrente sanguínea. Isso é absorção. É só isso, absorção. Então para isso tem que atravessar uma célula, que é a célula do intestino delgado. Como é que chama a célula do intestino delgado? Enterócito. Então tem que atravessar o enterócito. Beleza? Beleza. Quando ela atravessa o enterócito, então imagina que a minha mão é o enterócito, a gordura está aqui, aí ela tem que atravessar na célula e chegar na corrente sanguínea. E aí você absorveu. Show de bola. Agora essa gordura que está na corrente sanguínea, ela tem que ser transportada. Até onde? Até as suas células. E aí você tem várias formas de transportar essa gordura. E agora a gente volta lá para a nossa linha para você entender, Olhou para cá. E aí, gente, tem vários. Mas olhou para cá, Vê se você entende isso. Tenho certeza que sim. Comi a gordurinha. Agora, tá vendo essa bolotinha azul com 3 perninhas? Que eu estou circulando? O que isso significa? Triacilglicerol. Significa que a bolotinha azul é o glicerol e cada perninha é um acil. Triacilglicerol. O que aconteceu com o triacilglicerol? Virou ácido graxo livre. Onde? Na luz intestinal. Qual a enzima que fez isso? A lipase, auxiliado com os sais biliares. Então, os sais biliares mais a lipase vai quebrar o triacilglicerol e você vai ter ácido graxo e glicerol. Aí as células, olha só, você teve agora a captação do ácido graxo pelas células do intestino. Como é que chama as células do intestino? Enterócitos. Dentro do enterócito, você remonta o triacilglicerol. Então por que eu desmontei se eu montei de novo? Porque só atravessa a membrana plasmática desmontado. Viu? Então agora imagine assim, Beleza, Léo. Tenho gordura agora na corrente sanguínea. Gordura foi para o seu adipócito. Os culotezinhos que você fica na academia morrendo de raiva. Isso não me pertence. Isso é do demônio. Essa gordura que está aí na sua pança, ela está na forma de triacilglicerol ou de ácido graxo? Triacilglicerol. Significa que o ácido graxo entrou na sua célula e lá dentro ele foi remontado em triacilglicerol.
Show? Agora pensa, o meu músculo precisa de ácido graxo para produzir energia. O triacilglicerol que está dentro do seu adipócito consegue sair para a corrente sanguínea? Não, ele tem que ser desmontado. Então, para tudo, você monta e desmonta essa gordura. Toda vez que você precisar que essa gordura atravesse a membrana plasmática, você tem que desmontar. Galera, isso é o que você entende como dislipidemia. Já ouviu falar em dislipidemia? É o que faz ou não você ter placa de ateroma. É o que faz ou não você ter infarto. Você vai ter que decorar a dislipidemia. Tipo, decorar. É decorar mesmo. Mas isso é no segundo período. Mas essa ideia de dislipidemia é: nossa, eu estou com um problema no transporte de gordura. Que é um absurdo as pessoas falarem isso. As pessoas ainda falam: nossa, eu estou com mau colesterol. Meu mau colesterol está alto e o meu bom colesterol está baixo. Então eu estou dislipidêmico. Isso é mentira, que virou verdade. É verdade que eu estou falando. Porque não existe mau colesterol e não existe bom colesterol. Existem diferentes formas de transportar o colesterol. E são as formas diferentes que transportam o colesterol que você vai ter problemas ou não. Então não é no colesterol, mas é como o seu corpo transporta ele. O problema não está no colesterol. O colesterol é uma molécula linda que você precisa ver. Show de bola? Quais são as 4 principais formas de transportar o colesterol? É isso aqui, ó. Primeiro, quilomicrons. Segundo, VLDL, que é o Very Low Density Lipoprotein. LDL, que é o Low Density Lipoprotein. E o HDL, que é o High Density Lipoprotein. E o que o povo fala, povo fiata puta? Fala que o LDL é o mau colesterol e o HDL é o bom colesterol. Povo burro do capeta. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas todo mundo fala isso. E o meu papel é tentar desmistificar isso. A dislipidemia, então, é como o transporte é realizado. Quando você tem problema no transporte. Não é como ele não, mas é quando você tem problema nesse transporte. Que é o que a gente vai ver no segundo período. É a segunda matéria do segundo período. A primeira é eletrocardiograma. A segunda é dislipidemia, para você saber como que você tem infarto. Placa de ateroma. O LDL é menos denso, ele fica pelo caminho. Na verdade, não. Na verdade, você vai ter um problema no receptor de LDL, que a gente chama de apobescente. E aí esse LDL, se você tiver problema no receptor, ele pode se acumular entre a tônica íntima e a tônica média, formando a placa de ateroma. Mas é um problema no receptor. Tem que saber disso aí? Com todos, não, para hoje não, né? Isso é matéria do segundo período. Mas aí você vai saber o nome de todas as enzimas, de todos os receptores, porque a cada 10 pessoas, 7 vai ter isso. Então, ou você sabe ou você sabe. Certo? As pessoas dão certo. Provavelmente não sei. Porque existia uma ideia antigamente que a dislipidemia estava associada com sobrepeso. Isso não é verdade mais. Essa ideia já não existe mais. Tipo, existem magros dislipidêmicos, e existem magros não dislipidêmicos, existem gordos dislipidêmicos e não gordos dislipidêmicos. Então, todas as possibilidades são verdades. Então, pessoas, olha só. Quando a gente pensar em transporte de triacilglicerol mais colesterol, a gente está pensando nessas 4 possibilidades principais: quilomicrons, VLDL, LDL e HDL. Se você estiver prestando atenção nessa discussão, você vai perceber assim, ó, que os quilomicrons, essa foto, está aumentada 60 mil vezes. Já as outras está aumentada 180 mil vezes. Então, se você quisesse colocar todas no mesmo tamanho, você tem que multiplicar isso aqui por 3. Então, essa bolotinha ela tem que ser 3 vezes maior para que você tenha a mesma proporção para todos. Então, imagine que o quilomicrons é muitas vezes maior do que o VLDL, do que o LDL e do que o HDL. E aí, então, mas o que isso tem a ver com respiração celular? Na verdade, você sempre vai ter, então,
duas formas básicas de transportar a gordura. Então pensa assim, ó, transporte de gordura. Quais são as duas formas básicas? Primeira forma é nas lipoproteínas. O que são as lipoproteínas? São os quilomicrons, VLDL, LDL e HDL. Isso são as formas de transportar a gordura pela corrente sanguínea. E que gordura que a gente está pensando aqui? No triacilglicerol. Qual é a segunda forma? É ligada a uma proteína, e essa proteína se chama albumina. E aí eu estou pensando no ácido graxo livre. Oi? Triacilglicerol. Então, o ácido graxo livre, ele é livre? Não. Ele é ligado a uma proteína. Como é que chama a proteína? Albumina. Gente, essa proteína albumina é a proteína mais abundante do seu corpo. Quer ter um exemplo de proteína? Albumina, a que você mais tem. Qual é a proteína que eu mais tenho no corpo? Albumina. Para que ela serve? Para transportar moléculas apolares. Qualquer molécula apolar. Qualquer. Nossa, eu estou tomando um fármaco apolar. Esse fármaco vai ligar a albumina. Não, eu estou tomando qualquer bosta que tenha apolaridade. É albumina. Não. Eu estou... É ácido graxo. É apolar? É albumina. Significa que moléculas apolares não conseguem ficar livres. Não conseguem. E se for o triacilglicerol? É albumina? Não. São as lipoproteínas. Então, o transporte de gordura é proteínas ou proteínas? Ou vai ser isso. Então percebam, lembra do meu desenho? Se a gente estiver trabalhando com ácido graxo livre, que é só o ácido graxo, é a albumina que transporta ele. Se eu estiver trabalhando com triacilglicerol, é a albumina que transporta ele. São as lipoproteínas. Que aí pode ser quilomicrons, VLDL, LDL e HDL. Tá? Perceba que são coisas distintas. Coisas distintas. A lipase quebra o triacilglicerol em ácidos graxos livres. Show de bola? Então lembra, onde que você tem lipase? A primeira lipase que você viu é essa, dá uma olhadinha para lá. A primeira lipase está na luz intestinal, para você quebrar o triacilglicerol em ácidos graxos. Aí os enterócitos, lembra dos enterócitos? Vai fazer o que dentro deles? Remontar o triacilglicerol. E vai juntar o triacilglicerol com proteínas. E aí você tem o quilomicrons. Lembra que o quilomicrons é a primeira lipoproteína. Para que serve esse quilomicron? Para transportar o triacilglicerol do intestino para o fígado. Então, como é que você transporta a gordura que você acabou de comer para o fígado? Na forma de quilomicrons. Quilomicrons é essa bolotona gorda aqui, ó. Ele é a união de quê? Proteínas mais triacilglicerol. Então essa bolotona aqui, ó, o que é isso? Quilomicrons. Ele serve para transportar gordura de onde para onde? Do intestino para o fígado. Beleza, pessoas? Vocês estão tendo anatomia, vai. Você está vendo o que é anatomia? Osso? Vamos começar. Vai começar osso, então osso é uma merda. Vocês vão decorar, meu irmão. Isso é o fêmur. A cabeça do fêmur. Mas se você estivesse vendo os órgãos, você ia perceber o seguinte.
Quando você pega o seu sistema digestório, o seu sistema digestório vai boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. E aí você tem os órgãos acessórios, fígado e pâncreas. Beleza. O seu sangue, ele só percorre para um sentido. Tipo, o seu sangue não dá ré. Não sei se você sabe disso. Só vai. Ele nunca volta. Se voltou, fudeu gigantão. Senão meu sangue está voltando. Ih, fudeu muito grande. Isso não vai acontecer nunca. Só vai para frente. O sangue que está no seu intestino, imagina isso. Então, você comeu alguma coisa. Comia-se gordura. Gordura estava lá no intestino. Foi para o sangue, certo? Qual é o próximo órgão depois do intestino que o sangue leva? A gordura. Fígado. Então, obrigatoriamente, tudo que sai do intestino passa pelo fígado. Do fígado vai para qual órgão? Coração. Do coração vai para qual órgão? Pulmão. Do pulmão vai para qual órgão? Coração. E do coração depois, pela segunda vez, vai para qual órgão? Para todo o restante. Então, essa lógica você tem que saber, porque isso muda tudo. Tipo, não é retardado, isso é muito importante. Muito importante. Nossa, é importante? Não, muito importante. Então, ó, pensa, comi um fármaco, engoliu o fármaco, beleza. Está no intestino, para onde que esse fármaco vai? Fígado. Vai para o fígado. Não engoliu o fármaco, coloquei o fármaco debaixo da língua, para onde que ele vai? Coração. Muda tudo. Tudo. Você vai, ei, engoliu o fármaco, beleza. Tomei injeção na polpa esquerda. Para onde que o fármaco vai? Fígado. Tomei injeção no braço. Para onde que o fármaco vai? Coração. Muda tudo. Esse sentido não faz, né? Não. Sim? Depende de qual lado que você está pensando ainda do coração. Ah, do braço. Você é braço direito ou braço esquerdo? Aonde? Oi. Vai pro coração. E depois pro fígado ou E nada? depois pro fígado. Porque o seu sistema circulatório ele é fechado. Ô Léo, mas por exemplo, um comprimido embaixo da língua, ele vai começando a dissolver. Quando a gente dissolve, automaticamente a gente engole alguma coisa. Né? Engole essa língua assim junto com ele. Então, aí como ele vai pro coração? Você não engoliu, velho. Foi absorvido na boca. Olha o usuário de êxtase. Usuário de êxtase. Vai tudo pro coração. Tipo, ó, isso é muito importante. Tipo, nossa, o meu pai, olha só, meu pai não, né? O seu pai, que meu pai não. O seu pai tá tendo um infarto. Aí você vai falar assim, nossa, pai, não morre não, vai. Você tem muito o que fazer na terra. Aí, você tem lá captopril. O que você faz com captopril? Põe debaixo da língua. Por que você põe debaixo da língua? Que eu direto pro coração. Então, se eu pôr só embaixo da língua, vai ficar Vai sede. Aí, eu preciso de tomar AS para, entre aspas, raliar o sangue, que é outra informação complicada. Você pode engolir o ácido acetilsalicílico ou você pode colocar debaixo da língua, muda tudo. Se passar pelo fígado primeiro, você vai ter o que a gente chama de metabolismo de primeira passagem. Se você for para todos os órgãos só para depois passar no fígado, demora mais tempo, muda tudo, muda a lógica do fármaco. E assim, se eu, por exemplo, o amido é dissolvido na boca, né? Amido? Pela amilase salivar. E se for pro coração, dá nada? Dá nada. Bom, Dá nada. Aliás, tem que ir, né, na verdade. um dia. Bom, toda hora, todo milissegundo. Toda hora. Você tomou debaixo da língua? Não é que vai pro coração. Não é que vai pro coração, gente. É porque ele pega primeiro a circulação sistêmica para depois chegar no fígado. E quando você engole, ele primeiro vai pro fígado para depois ir para a circulação sistêmica. Muda
muda a lógica do processo. Sim? Você tem que ter essa imagem, então, tipo, a ideia de estudar anatomia pensando em metabolismo é você saber qual é o caminho que o sangue está percorrendo para você perceber como é que o metabolismo vai acontecer nos órgãos. Então, seu mastro está baixo. Mastro é baixo. Vai pro coração e vai pro pulmão? Vai para todo o resto do corpo também. Mas primeiro, antes de passar pelo fígado, ele vai para os órgãos. Ô Léo, mas qual a diferença igual na injeção na boca e no braço? A injeção na boca ou no braço? Na verdade, então, porque a injeção do braço, da polpa, ela vai subir via ilíaca. É da crista ilíaca. E aí essa veia da crista ilíaca, aí depende se é a direita ou se é a esquerda, ela vai para fígado e do fígado ela vai para o sistema renal. Para depois ir pro coração. Depois ela volta e vai para o coração. E no braço? Aí do braço ela tem que passar por todo o corpo primeiro para depois fazer esse trajeto. O caminho é mais curto. Então do braço fica no coração primeiro? Não, depois. Ué, Porque sai do coração, e aí vai para o braço, desce para as pernas, sobe para o fígado. É tipo assim, então, o sangue só vai pro rumo, né? Então ele Só vai pro pro corpo inteiro. Aí Sentido horário. a gente vai colocar um negócio, vai entrar na corrente sanguínea no lugar mais perto. Mais perto? Sempre. Mas vamos voltar para a beta-oxidação. Curte aí. Beta-oxidação, que é o mais fácil de toda essa discussão. Então perceba, até agora o que a gente está pensando? A gente está pensando assim: comi a gordura chegou no meu intestino, quebrei a gordura, coloquei a gordura dentro do enterócito, remontei a gordura, remontei agora na forma de quilomicrons, que é essa bolotona grande lá de cima. Esse quilomicrons está na corrente sanguínea. Para qual órgão ele vai? Fígado. Então saiu do intestino, foi para o fígado. Lá no fígado, o quilomicron é convertido em VLDL. Então essa bolota grande vira aquela menor. As duas de cima lá. O quilomicrons vira VLDL. Onde? No fígado. E o que sai do fígado? Sai quilomicrons? Sai VLDL. Então, teórica, e aí, pelo amor de Deus, vamos imaginar que você comeu uma colher de gordura. Cara, é gordura pra caralho. Mordidona na manteiga. Comeu um pão com margarina. Pensa, caralho, comi gordura assim, absurda. Essa gordura tudo chegou no seu intestino delgado. Virou quilomicrons lá no intestino delgado. Aí são trilhões de quilomicrons, 4 bilhões de quilomicrons. Quando está esses 4 bilhões de quilomicrons, está chegando no seu fígado, o fígado não consegue pegar todos ao mesmo tempo. Sim? Então, os que o fígado pegar, vira VLDL. E os que não pegar, vai reto, vai embora. Aí vai para coração, pulmão, cérebro, volta e passa no fígado de novo. Aí mais um bocadinho é pegado, vira VLDL e fica circulando até você conseguir destruir todos os quilomicrons em VLDL. Show de bola? Então não fica pensando assim, nossa, tudo que entrar no meu intestino vai obrigatoriamente tudo para o meu fígado. Você teria que ter um fígado de baleia para dar conta de tudo. Aí nesse caso, por exemplo, entrou uma parte, a outra ficou circulando. Aí fica alguma parte no caminho, por exemplo? Não pode, né? Ficar no coração, aí gera o ateroma? Não. Não, né? Senão? Não. É outra discussão. Tem essa lógica, mas é outra coisa. Tipo, para essa discussão ser verdadeira, aí seria o LDL, porque você vai perceber que para que essas moléculas gigantonas, nessas biomoléculas gigantonas, entrar nas nossas células, você precisa de um transportador. Não entra assim, você precisa de um transportador. É tipo um processo de endocitose. Para a endocitose acontecer, você precisa de um receptor. E precisa de um tamanho menor, no caso Não. da molécula. Não. Mas e se o seu receptor tiver com problema,
Aí a endocitose não acontece. Isso para qualquer uma delas. Mas o que é mais comum é o receptor do LDL. Aí você não consegue fazer a endocitose do LDL. Se você não conseguir, perceba que não é o problema do LDL. É o problema do seu receptor. Se o seu receptor não conseguir reconhecer o receptor do LDL, aí a LDL fica acumulado. Aí ele vai para o nosso vaso sanguíneo, ele tem 3 partes: túnica íntima, média e adventícia. Ele fica entre a túnica íntima e a túnica média. Não fica na luz do vaso. Fica assim, escondido. E aí você tem a formação da placa de ateroma nesse espaço. Não é na luz. Mas tá quase na mesma, né? Porque aí a túnica, Mas não forma trombo, né? A galera tem medo de formar trombo. ela só diminui o calibre, no caso. Que é muito ruim. Sim. Então, a gordura que chega no intestino delgado vira quilômetro. Microns. O que o fígado capta vira VLDL e o que ele não capta vai para Continua quilômetro. até virar VLDL. Até virar VLDL. Então ele fica passeando no nosso corpo, e toda vez que ele entra no fígado, ele é transformado em VLDL. Mas então ela volta. Hã? Ela volta. O seu sistema circulatório é fechado. Ele só fica percorrendo esse caminho a vida inteira. Então toda hora ele passa pelo fígado. Demora mais ou menos 1 minuto e meio. A cada 1 minuto e meio passa pelo fígado. Cara, vocês sabem quantos quilômetros existem de vaso sanguíneo dentro de você? Eu sei que deve estar mais ou menos. Muito mais. Muito mais. Dá volta na terra. Você colocar um do ladinho, um na frentezinha do outro assim, eu falo que chega até na lua. Verdade verdadeira. Verdade. Verdade verdadeira. Não é mentira. Não vai mentir. É a mesma coisa assim, se você pegar o seu DNA e esticar ele, dá mais de 3 quilômetros. E cabe dentro da porra da célula. Alguém tá mentindo. Isso não pode ser verdade. Não pode. Você tinha falado assim Deixa eu falar, é mentira. que Microns. dos quatro é diferente de forma de Transportar. Eles estão todos ligados, então os quatro estão ligados. Não tem como. Porque eu pensei que era cada um é uma via diferente. Não, todas estão na corrente sanguínea. Então, mas. Só é forma de quebrar diferente, né? Não, são estruturas diferentes. Então, mas é porque você falou que os quilomicrons vai virar VLDL. Vai virar verdade? Então, tá tudo ligado, as quatro. Tá, uma transforma na outra. Uma vai virar. Uma vai transformando na outra, essa é a ideia. Essa ali com a proteína, pega na mão. Cria sentido. Triagem visceral. Pega na mãozinha dele e leva para lugar. Exato. É como se fosse uma sacolinha. Enche de gordura a sacolinha. A sacolinha é aqui. Então, o HDL vai virar VLDL, o VLDL vai virar HDL. Na verdade o caminho retardado seria assim, ó. DE, que vira HDL. Vai só diminuindo. Vai diminuindo. Vai quebrar ali, Vai tirando a gordura. Não é só isso não, mas essa ideia pode ter. Só isso. Não é só isso não. Mas perceba que quando você está diminuindo as bolotinhas de tamanho, o quilomicron, VLDL, VLDL, LDL, LDL, HDL. Não, é ideia. Então, não é É que ficou confuso. Uma letra bonita dessa. Vamos mais. Você está percebendo que a bolotinha está diminuindo de tamanho? Por que ela está diminuindo de tamanho? O que você está tirando de dentro dela? Gordura. Mas que gordura que tem aí? Triacil? Então vai existir agora uma outra enzima que está representada em roxo aqui pra gente, ó.
que é a lipase lipoproteica. Você está vendo que essa bolota aqui, esse túnel aqui, ó, é um vaso sanguíneo, beleza? Na parede do vaso sanguíneo, nas células do vaso sanguíneo, você tem uma enzima chamada de lipase lipoproteica, que todo mundo chama de LPL, lipase lipoproteica. Essa lipase lipoproteica, ela serve para quê? Para quebrar o triacilglicerol que está dentro de onde? Das lipoproteínas, quilomicrons, VLDL, LDL, HDL, para colocar o ácido graxo dentro das células. Lembra que não tem como entrar tudo de uma vez quando a gente está pensando em armazenamento ou quando a gente está pensando em respiração celular. Vai ter só uma exceção para isso, que a gente vai ver no segundo período. Mas para agora, pensa assim: caraca, eu preciso de colocar ácido graxo dentro das células. Cadê esses ácidos graxos? Está nessas bolotas, na forma de triacilglicerol. Eu preciso de quebrar o triacilglicerol para o ácido graxo entrar na célula. Então você precisa de uma enzima que faz isso. Se fosse lá no intestino, seria lipase pancreática. Lipase pancreática veio do pâncreas. Está lá no intestino. Agora eu estou na corrente sanguínea. Qual lipase que é? Lipoproteica. Faz a mesma ideia. Retira o ácido graxo do glicerol. Mesma ideia. Só que são enzimas que estão em locais diferentes. Fechou a ideia? Entendeu? Agora nós estamos com um ácido graxo Esse negócio não precisa. dentro da célula. Oi? Esse negócio não precisa dentro da corrente sanguínea, não? Só se ficar acumulado. E essa que é a grande parada, que quando o LDL fica na corrente sanguínea, na túnica íntima e túnica média, ele oxida e vira corpo estranho. Aí que ele forma a placa de alterona. Aí é para o seu. Não, isso na corrente sanguínea, não está dentro da célula não. Na corrente sanguínea. No citosol. Sabe o que eu acho que é? Eu vou te usar como exemplo, me perdoa. Hã? Então vou usar não. Então pode usar. Sabe qual que eu acho que é a maior dificuldade de vocês? É saber compartimentalizar o corpo. O que eu estou querendo dizer? Eu acho que você não tem uma ideia clara ainda. Claro que vai estar no primeiro período, eu acho que não tem nem jeito de ter, viu? Não estou falando que está errado ou que está certo, não. Mas eu acho que você não tem uma ideia clara do que quando está dentro da célula, quando está fora da célula, o que tem dentro da célula, o que tem fora da célula. Tem que entrar e saindo, né? Vai saber. Não, é bem difícil isso. Entra e sai toda hora essa merda, não fica num lugar só. E aí eu acho que dificulta o pensamento quando a gente não tem essa clareza. Claro que a gente está no primeiro período, claro que vocês vão estudar anatomia, vai estudar histologia para tentar melhorar essa lógica. Por isso que eu sempre falei que eu acho que a bioquímica não deveria ser no primeiro período. A bioquímica deveria ser junto com a clínica. Ia ser muito mais legal. Porque aí a discussão fica mais profunda, sabe? Tem lógica a coisa, senão fica... Mas não sou eu que montou. Ô Léo, o senhor falou que nesse caso aí a gordura está dentro, está no citosol, Ainda não, tá no plasma. no plasma sanguíneo. Plasma sanguíneo. Tá no sangue. Tem nenhuma célula não. Pensei como. Entendeu? Ó. Pensa em plasma, pensa na parte líquida do sangue. É porque o citosol é o citoplasma entre organelas, né? Citosol. Aí você tá dentro da célula. Aham. Você tá dentro da célula. Vai entrar agora pra célula. Então, ó. Vai de novo, pessoas. Olha a diferença que você tem que saber. Aguenta aí, eu sei que é muita informação. Aguenta aí. Ó. Se eu perguntasse assim pra você, ó. Qual é a diferença entre absorção e reabsorção? Hã? Como assim? Melhora. Normalmente de quê?
quando ela sai do fígado. Exatamente isso. Todo mundo tem essa ideia? Sim. Sério? Ele vai ser reabsorvido. O que é reabsorvido? Quando ele veio pela segunda vez. Como assim? Melhor, Desmontou, eu não sei o que você está falando. desmontou, entrou, absorveu. Aí montou, aí desmontou, entrou de novo, aí reabsorveu. Agora fala onde que entrou e onde que saiu pra gente, pra só saber se está certo. Quando absorveu, é lá no intestino delgado. Ah. Aí quando reabsorveu, é depois que passa pro fígado. Não obrigatoriamente. É quando ela sai da célula de novo, ela entrou, desmontou e entrou na célula. Aí desmontou. Aí Peraí, mas desmontou. calma, volta. Vamos fazer os lugares para você entender. Porque isso muda tudo esse conceito. A gente tem que ter esse conceito. Ó, eu comi alguma coisa, eu tô comendo alguma coisa, eu não tô comendo, tô bebendo água. Olha a cena. Olha a cena, estou fazendo na prática. Metodologia ativa. Eu tô absorvendo? Agora tá. Agora, o que significa? Por que agora? O que aconteceu para mim absorver? Saiu da luz intestinal e chegou onde? As células do intestino delgado. Não, lá no intestino delgado, cara. Saiu do intestino delgado e foi para onde? Corrente sanguínea? Corrente sanguínea. Isso é absorção. E aí pensa, nossa, se eu estou usando um creme, pomada, qualquer merda, usei, tá na pele. Se chegar na corrente sanguínea, o que aconteceu? Absorveu. Peguei uma seringa com remédio, coloquei dentro da veia da pessoa. Absorveu. Não absorveu. Absorver tem que atravessar pela membrana plasmática das células. Aí quando você colocou direto na corrente sanguínea, já está lá, não teve absorção. Então a absorção é um processo que tem que passar pelas membranas plasmáticas da célula até chegar na corrente sanguínea. Ixi, Maria, já não pode dar a célula de novo. Tem que entrar e sair. É muito doido isso, tem que acontecer isso. Agora pensa, reabsorção é o quê? Vai, foi pra corrente sanguínea. Foi na corrente sanguínea, o que aconteceu? Vai, tem que sair pra algum lugar, né? Tem que continuar. Vai pro fígado. Tem que sair de algum lugar, tem que sair da corrente sanguínea. É. E vai pra onde? Fígado. Vai estar na corrente sanguínea. Tem que sair da corrente Vai pro sanguínea, formica. ir para algum tecido e depois voltar para a corrente sanguínea? E aí tem absorção. Então pensa, ó, se você estivesse trabalhando, por exemplo, com osteoporose, o problema da osteoporose é, só para você entender isso, a gente vai pensar na gordura de novo. Estou pensando em osteoporose. Nossa, a pessoa está com falta de cálcio. Então, quando você bebe leite, tem cálcio no leite. O cálcio está lá no seu intestino com o leite que você acabou de beber. Aí o cálcio vai passar pelos enterócitos e vai chegar onde? Na corrente sanguínea. O que você acabou de fazer com o cálcio? Absorveu. O cálcio está na corrente sanguínea. O cálcio vai sair da corrente sanguínea e tem que chegar no seu osso. Beleza? Tá? O que o osso está fazendo com o cálcio? Captando o cálcio. Não é absorção. Porque a absorção tem que ir para onde? Corrente. Você está tirando essa merda do sangue. Então você está captando o osso, está captando o cálcio. Aí agora vem um hormônio, sei lá, o paratormônio, e age lá no osteoclasto, e o osteoclasto desmineraliza o osso. Para onde que o cálcio vai? O que você está fazendo? Reabsorção do cálcio. E aí a gente chama isso, ó, nossa, você está tendo uma reabsorção óssea. O que fica parecendo? Que é o osso que está pegando o cálcio. Não é. O osso está perdendo o cálcio para o sangue. Só que o nome é reabsorção óssea. Porque o que significa? Que a reabsorção está partindo do osso e chegando no sangue. É a mesma coisa quando você fala, outra ideia. Nossa, a pessoa está com um problema renal. Aí você fala assim, nossa, você está com insuficiência renal. Você está perdendo a sua reabsorção renal. O que significa isso?
Bebi água. Chegou na corrente, tá lá no meu sangue, absorvi água. A água agora vai sair para onde? Para os rins. Beleza? O rim está absorvendo a água? Não, está captando a água. Do rim, quando volta para a corrente sanguínea, está acontecendo o quê? Reabsorção renal. Entendeu? Então, o renal significa que a reabsorção está acontecendo a partir do rim. E voltando para a corrente sanguínea. Então, nada mais é do que a absorção tem que entrar na membrana plasmática até chegar na corrente sanguínea. Absorção. E a reabsorção parte do órgão e volta Para a corrente sanguínea. É isso. É isso. Fechou. Isso é reabsorção. O ácido gráfico vai ter reabsorção E aí, mas. Hã? O ácido gráfico vai ter reabsorção quando a gente gastar essa energia? Na verdade, o que vai acontecer? Isso aqui a gente pode chamar de reabsorção, porque isso acontece a cada milissegundos. Mas o que a gente vai pensar é, o transporte de ácido gráfico, ele, no primeiro momento, quando você absorve o ácido gráfico, você na verdade transforma o ácido gráfico nessa bolatona aqui, ó, que é o quilomicron. Beleza? Aí esse quilomicron agora está na corrente sanguínea. Ele vai entrar, entre aspas, no fígado. E o fígado vai liberar isso aqui, ó. Então é como se a gente estivesse fazendo uma reabsorção hepática. Por quê? Porque você está tirando do fígado o ácido graxo que entrou. Só que ele sai na forma de VLDL. Aí todas as nossas células agora vai captar esse ácido graxo que está dentro do VLDL. Principalmente os seus adipócitos. E aí você engorda, porque o seu adipócito vai ficar rico em triacilglicerol. Aí você fala, ih, tô gordinho, que beleza. Aí você fala, tá bem, vou na academia, porque eu quero ficar sarado. E você vai na academia. E fica sarado. Deve ser importante. É assim da vida. Aí você volta da academia e come mais gordura. E essa coisa não para mais. Beleza? Entendeu? Agora a gente conseguiu chegar com a gordura dentro das nossas células. Então já todo esse processo aconteceu. E aí perceba mais uma vez. Para que o ácido graxo saia dessa bolotinha e chegue nas nossas células, você precisa de qual enzima? Lipase lipoproteica. Onde que essa enzima está? Na membrana plasmática do nosso endotélio. Perceba que não é mais enterócito. Enterócito é do intestino. Endotélio é do vaso sanguíneo. Então, é a mesma ideia. É a célula que está no vaso sanguíneo, se chama endotélio. E aí, olha que é muito doido isso, né? Porque agora imagina um tubo. Não tem um tubo aqui. Imagina um canudo. Canudo é o seu vaso sanguíneo. Outra informação que você não pode esquecer. Não esquece, não esquece, não esquece. Você vai ter 3 classificações para vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos de grande calibre, que é artéria aorta, né, artéria cava. Vasos sanguíneos de médio calibre, que é artérias e veias musculares. E vasos sanguíneos de pequeno calibre, que são as arteríolas e as vênulas. Então você tem de grande calibre, médio e de pequeno calibre. Significa, desde a sua artéria aorta, gigante, que nunca vai entupir, nunca, jamais, tipo, você tem que colocar uma bolinha de gude lá dentro para entupir. É impossível. Tipo, as outras entupiram antes. É impossível. É impossível. Nunca você vai ter problema de artéria aorta, não vai ter, esquece. Você já morreu antes. Não deu tempo. Mas vasos sanguíneos de grande calibre, de médio calibre e de pequeno calibre. Então fica vasos sanguíneos, tanto serve tanto para veia quanto artéria, veia e artéria muscular, e artérias e arteríolas. Fininha. Nesses 3, qual que existe troca entre plasma e célula?
No de grande, no de médio ou no de pequeno? Nenhum. Nenhum. Para existir troca, você tem que estar em nível de capilar. Olha só, coloquei um remédio na minha veia aqui. Puf, eu não sei nem como é que chama essa veia, mas ela é muito legal. Tá. Aí, essa veia vai perder fármaco. O fármaco está dentro dessa veia. Vai perder fármaco para a musculatura que está do lado? Não vai. Então essa veia tem que se transformar em vênula. E a vênula vai ficando mais fininha e vira capilar. O capilar permite trocas. Entendeu a ideia? Mais uma vez. Alguém colocou, não pensa, a minha frase. Vou colocar aqui porque eu tenho isso, eu sou genial. Calma. Eu sou muito inteligente e muito perspicaz. Calma, já foi embora. Não sofre não. Isso aí é medicina, isso é igual medicina. O meu, eu não sei se você sabe, mas eu tenho aqui um negócio muito legal. Aí, ó, desenhar, inserir, modelo 3D. Espero que funcione. Vai, internet, não me decepcione nesse momento tão difícil da vida. Não vai ter como, vambora. Bela nós. Não vai? Nada? Vocês vão perder a chance de ver um coração. Eu sou foda. Vou pegar outro aqui. Não, eu tenho uma coisa muito mais legal do que isso. Que é. Que isso aí? Olha lá. Amiga, apaga todas as luzes, por favor. Vamos ver se melhora. Esse é o seu coração lindão, batendo. Você fala assim, nossa, como meu coração é maravilhoso. Jesus. Apaga aqui, não tá fazendo nada mesmo. Todas estão pegadas. Aí. Olha lá seu coração. Se a gente pegasse aqui o nosso coração, eu não sei fazer isso. Se eu pegasse aqui, ó, eu não sei fazer isso mesmo não. Ó, essa bolotinha aqui, ó, para. Essa é a sua veia cava inferior. Olha o tamanho dela. Essa é a sua veia cava inferior. Aí lá de cima, ó lá de cima. Vamos virar aqui. Essa aqui, essa outra entrada é a veia cava superior. Então esse aqui, ó, claro que a gente está vendo externamente, esse é o seu átrio. Oi, átrio. Esse é o nosso átrio direito. E aí, esse aqui é o nosso, onde está esse alfinete, ó, é o ventrículo direito. Beleza? E você está vendo esses vasos sanguíneos aqui, ó? Esses vasos sanguíneos? Está vendo o que é esse negocinho? Isso aqui é o que a gente chama de artérias coronárias. Perceba que isso é uma artéria coronária. É esse aqui, ó. Esses negocinhos aqui, ó. Tá vendo lá? Bonitão? Tem outro aqui em cima, aqui, tá vendo? Ó? Isso é a artéria coronária. O sangue que está chegando no seu coração, ele chega por isso, ó. Pela veia cava inferior e pela veia cava superior. Aí vai para o nosso átrio direito, ventrículo direito, sai do coração, vai para o pulmão, volta para o coração. Agora eu vou voltar aqui, ó. Por esse aqui, ó, que é o nosso átrio esquerdo. E aqui embaixo é o nosso ventrículo esquerdo. E essa aqui, ó, que está fazendo esse arco aqui, ó, é a sua artéria aorta. Olha o tamanhão disso. Na base da artéria aorta, não tem jeito de eu aumentar aqui, mas na base da artéria aorta é que surgem esses vasos sanguíneos. São as artérias coronárias. Me pergunto, desses vasos sanguíneos aqui, qual que nutre o coração? Nenhum. Mas os mais importantes são as artérias coronárias. Essas artérias coronárias, elas irão se ramificar em arteríolas. Vocês já viram? Velho, eu não sei onde está.
Eu vou procurar para vocês a foto das arteríolas, é genial demais, do coração. Então, quando você tem infarto, por exemplo, são essas aqui que estão entupidas. Então, isso, essa entupiu, qualquer delas. Só esse aqui que entope aí, você tem infarto. Certo? E na verdade, nesse ponto ainda não existe troca de nutriente e oxigênio com a célula muscular. Não existe. Tem que ficar mais fino ainda, tem que ser ao nível celular para existir troca de oxigênio e de nutriente. Então, o que eu estou lhe dizendo? Quando a gente chegar para colocar a gordura dentro da célula, o vaso sanguíneo que tem a LTL, que é a lipase lipoproteica, é capilar sanguíneo. A artéria não tem, arteríola não tem, veia não tem, vênula não tem, só capilar que tem. Então é sempre ao nível celular. Fechou? Aí o que a gente vai fazer a partir de agora? A partir de agora, a gente vai dividir a turma e a gente vai estudar a beta-oxidação propriamente dita. 10, 15 minutinhos aí de intervalo e a gente volta para